Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. O nosso primeiro tema de hoje são os incêndios de 2017 e os donativos que foram entregues e qual a sua utilização. Falamos de justiça e do estado dos tribunais, ainda o estado da ferrovia. A PCP faz duras críticas a Bruxelas, mas não só. Ainda nos tribunais, Tribunal trava a prospecção de petróleo no Algarve e na política internacional, Aquários perde nacionalidade e continua à espera da autorização para atracar. São então estes os temas que temos hoje em análise e o nosso convidado de hoje é Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, voltamos precisamente ao ano de 2017, aos incêndios que marcaram então o ano de 2017 e falamos também dos donativos. De facto, muito se tem falado dos donativos e também da utilização que foi dada a estes donativos. É verdade, nós estamos no mês de agosto, ouvimos falar de incêndios, ainda está bem na memória de todos os portugueses o drama que ocorreu durante o ano de 2017 e temos hoje uma realidade ou suspeitas de uma realidade que nos deve afligir a todos. Isto é, havendo uma desgraça como existiu em 2017, com os incêndios que infelizmente fizeram vítimas mortais, para além de destruir várias propriedades, tivemos um conjunto de portugueses alargado que foi solidário e, numa prova de grande solidariedade coletiva, acabou por fazer donativos no sentido de ajudar à reconstrução dessas mesmas casas, ajudando essas famílias que ficaram sem nada, ficaram com a roupa que tinham no corpo, a reconstruírem também elas a sua vida. E a verdade é que as notícias que vieram à estampa, desde logo em 2017, e que agora começam a vir a lume, lançam fortes suspeitas sobre o uso que foi dado ou que está a ser dado a esses donativos. Recordo que, por exemplo, a CCDR Centro enviou para o Ministério Público, ainda agora em julho, um conjunto de denúncias que foram feitas relacionadas com uma verba a rondar os €500 mil, relacionados com dinheiro que foi utilizado para reconstruir casas que nem sequer foram afetadas pelos incêndios. Estamos a falar de suspeitas de cidadãos que, sem se perceber bem porquê, após os incêndios, alteraram o seu domicílio fiscal para Pedrógão, por exemplo, no sentido de se verem compensados desses mesmos prejuízos, casas que estavam vazias e que estão a ser reconstruídas. E há denúncias, nomeadamente de autarcas também. Há presidentes de junta de Pedrógão Grande, por exemplo, fizeram estas denúncias. A própria CCDR acompanhou este processo, fez denúncias e o Ministério Público está a investigar. E quando o Ministério Público entra em campo é porque há suspeitas de crime. Portanto, já não estamos a falar de algo que é tão só e apenas eticamente reprovável. Estamos a falar de não práticas... Não são apenas suspeitas, é isso que me está a dizer. Estamos a falar, são suspeitas fundadas para o Ministério Público abrir um inquérito e investigar, é porque há factos que estão apontados ou que são denunciados que indiciam a prática de um crime. Depois tivemos também, esta semana e mais recentemente, um requerimento do PSD, nomeadamente, que não foi respondido pelo autarca de Pedrógão Grande, relacionado também com esta realidade e com a justificação das verbas, dos donativos e como foram utilizados. Ora, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: é uma má prática não dar contas. Quem exerce funções públicas tem que prestar contas. E quando alguém silencia perante uma pergunta relacionada com uma atividade política, há um holofote e há uma suspeita que regai imediatamente sobre esse responsável político que exerce funções públicas. Porque se há donativos, se há um responsável político que é responsável por afetar esses donativos à reconstrução de casas ou a qualquer outra realidade, quando lhe é feita uma outra pergunta, nomeadamente por um órgão de soberania, como é a Assembleia da República, um autarca não se pode refugiar no silêncio e tem que responder com clareza. Para já, Pedrógão Grande não se pronunciou. Ao contrário, Pedrógão Grande não se pronunciou. Ao contrário de outros autarcas, o autarca de Pedrógão Grande achou por bem não dizer rigorosamente nada. Eu penso que há aqui, digamos, um interesse coletivo de que as coisas corram bem, mas também que haja esclarecimentos. Até porque todos os portugueses que puderam contribuir, e lembremos que houve uns que foram solidários e contribuíram para contas bancárias que foram abertas, etc., mas também houve um esforço por parte do erário público, portanto, todos nós fomos solidários, querendo ou não querendo, no sentido de fazer este trabalho de reconstrução destas habitações que foram destruídas pelo fogo. E, portanto, sempre que existe, digamos, esclarecimentos por parte do poder político, é estranho numa situação como estas e principalmente numa situação que envolve dinheiro. Quer na vida política, quer na vida privada, quando há questões relacionadas com dinheiro que não são bem esclarecidas, lançam sempre uma nuvem de suspeição. E neste caso, quando nós aliamos um drama, como o que aconteceu o ano passado, com poucos esclarecimentos ou silêncio perante um pedido de esclarecimentos relacionado
com donativos que foram dados para responder a estes problemas, nós temos aqui também... Era necessário também que o autarca de Pedrógão Grande se pronunciasse relativamente a esta questão dos donativos? Sem dúvida. Eu penso que um Presidente de Câmara, é preciso não esquecer, não é dependente do Governo, nem tem que prestar contas à Assembleia da República. Portanto, nós temos um tipo de organização administrativa que faz com que o Presidente da Câmara Municipal, os municípios, integrem aquilo que se chama a administração autónoma, portanto, não faz parte da administração direta do Estado. Daí serem eleitos por sufrágio direto e universal pelas populações e apenas têm, digamos, que assegurar a legalidade, digamos, da sua atuação. Não é um mérito da sua atuação, isto é, que pode ser sindicado, digamos, pelo Governo ou pela Assembleia da República. O que pode ser sindicado é saber se o autarca agiu de acordo com a lei ou não agiu de acordo com a lei. Depois, paralelamente a este controle, digamos, da sua atividade administrativa, existem outras práticas, e é isto que está aqui em causa. Quando são enviadas denúncias para o Ministério Público, já não estamos apenas a falar de um controle de legalidade administrativa decorrente da sua atividade do cotidiano. Nós estamos a falar de uma prática que pode tipificar um crime que é sancionado pelo Código Penal. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de uma prática que vai muito para além daquilo que é uma atuação política, não é um controle de legalidade, não é o mérito da sua atuação. O que está aqui verdadeiramente em causa, ou que pode estar, é uma prática criminosa por um desvio de fundos ou por uma utilização indevida de fundos públicos e de fundos que advieram destes donativos que foram dados por instituições e que foram dados por portugueses. Era de facto importante que houvesse aqui um esclarecimento. Era muito importante que houvesse um esclarecimento, tanto para o poder político como para os cidadãos em geral. Pedro Neves Sousa, de facto nós percebemos que Figueiró dos Vinhos já divulgou um documento onde esclarece onde foi gasto dinheiro dos donativos dos incêndios. Também Castanheira de Pera já fez, de facto, já deu resposta ao requerimento feito pelos deputados do PSD, mas era importante que de facto houvesse aqui quem controlasse também para onde vão estes donativos. É importante que toda a gente tenha conhecimento do que se passa na atividade administrativa municipal e, neste caso, em Pedrógão Grande, porque quanto aos outros dois casos, existe um relatório que espelha e que demonstra o que foi feito. Por uma razão, porque também tem que existir sempre um princípio da transparência naquilo que é a atividade administrativa. Isto é, o autarca o que tem que fazer perante uma pergunta é responder. Porque não estão a fazer uma pergunta sobre a sua vida privada, estão-lhe a fazer uma pergunta enquanto dirigente máximo de um município português. Existe um grupo parlamentar que está preocupado, aliás, eu penso que todos os grupos parlamentares estão preocupados, mas foi formalizado por deputados do PSD e, inclusivamente, a deputada Teresa Moraes, que já teve responsabilidades na direção do PSD, inclusivamente, e ocupou cargos de governo, utilizou palavras duras para classificar este silêncio do autarca de Pedrógão Grande. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sr. Presidente da Câmara vai colocar os pés no chão e mais tarde ou mais cedo vai ter que dar uma resposta a estes requerimentos dos deputados do PSD. Porque este esclarecimento não se compadece com qualquer tipo de guerrilha ou de trica política. Isto vai muito para além da guerra político-partidária. Isto são os interesses dos portugueses. Foi um problema dramático que todos os portugueses, uns infelizmente viveram diretamente e nós que não sofremos com esse problema, sofremos indiretamente. Ainda agora em Monchique, não há português que fique indiferente àquela desgraça que felizmente não fez mortos, mas que destruiu património que é de todos, património português, uma parcela importante da floresta portuguesa. Muito bem. Pedro, falamos agora de justiça, falamos do Estado, dos tribunais e do funcionamento da justiça. Há aqui uma relação direta. Isto é uma notícia que, por regra, sai uma vez por ano. Isto porque os presidentes dos tribunais anualmente têm que elaborar um relatório que enviam para o Ministério da Justiça, relatando aquilo que no terreno vão visualizando, quais são os principais problemas. E, portanto, apresentam esses relatórios, e esses relatórios, por regra, são escalpelizados pela comunicação social e são denunciados no bom sentido, chamando a atenção para aquilo que são os problemas dos tribunais portugueses. O que nós lemos no relatório, por regra, não são as coisas boas, porque nem todos os tribunais portugueses ou nem todos os serviços de justiça portugueses têm más condições, mas há muitos que não têm condições. Nós ouvimos falar de pragas nos tribunais portugueses. Ouvimos falar de tribunais portugueses onde os elevadores não funcionam. Eu lembro que os edifícios públicos têm que ser acessíveis a toda a gente, idosos, pessoas de mobilidade reduzida.
Depois há problemas que são efetivamente dramáticos e que vêm entroncar também com aquilo que nós falamos que são os atrasos na justiça, ou os atrasos no funcionamento da justiça. Implica diretamente aqui nos atrasos da justiça. Implica quando os funcionários, quando há falta de funcionários, quando há falta de magistrados, quando há falta de tonas, quando há falta de papel, quando os funcionários se queixam que os sítios encrava muitas vezes e cria entropias no próprio processo. Nós temos um conjunto de fatores que todos juntos são explosivos no que toca à resolução daquilo que são os atrasos no funcionamento da justiça. Costuma-se dizer que a justiça, para ser justa, tem que ser célere. Ora, neste momento o que visualizamos em Portugal é que muitas vezes não existe essa celeridade na realização da justiça e vamos tentar descobrir as razões. E estes relatórios servem para quê? A senhora Ministra, que por acaso também é magistrada, e secretários de Estado da Justiça, que também são magistrados, conhecem, decorrente da sua atividade, a realidade dos tribunais. Mas estes relatórios, o que nos trazem é a experiência do terreno. Isto é, ao Presidente do Tribunal, que durante 12 meses vai sentindo problemas. Ou porque não tem magistrados suficientes, ou porque não tem oficiais de justiça suficientes, ou porque não tem papel para imprimir decisões. O Governo entendeu o seguinte: há um esforço muito grande, e Portugal é pioneiro e vanguardista, no sentido de informatizar aquilo que é o sistema de justiça. Hoje em Era dia, necessário também informatizar. e nós estamos muito avançados. Nós também não podemos estar sempre a dizer mal do que se passa em Portugal. O sistema, a aplicação sítios, que se aplica aos tribunais comuns, a aplicação CITAF, que se aplica aos tribunais administrativos e fiscais, e que é de utilização obrigatória por parte dos magistrados e por parte dos advogados, faz com que, supostamente, haja menos papel. Isto é, um advogado envia a peça processual através de um ficheiro PDF e recebe a sentença através de um ficheiro PDF. Só que o problema é que o advogado no escritório continua a imprimir a sentença, o advogado e os funcionários continuam a imprimir quase toda a documentação desses mesmos processos. Portanto, aquilo que o Governo imaginou, ou que o legislador imaginou, que seria a desmaterialização dos processos, isto é, acabar com o papel nos tribunais, saiu furado. Isto facilmente se percebe. Se estivermos num julgamento e tivermos que inquirir uma testemunha, nós não lhe vamos mostrar, ainda não chegamos aí, o monitor de um computador. Tem que ter o processo em papel. Temos que ter o processo em papel, não é? E, portanto, se quisermos confrontar a testemunha, imagine, com um mapa, com uma planta, com uma escritura, ela tem que olhar para esse documento como uma informação produzida por si. Esses documentos têm que estar em papel, isto é, nós ainda não chegamos à geração que trabalha sem papel. E, portanto, nos tribunais portugueses há muito papel. Basta ir a um tribunal português onde isso se vê. Depois temos outros problemas que têm a ver com a qualidade de vida, entre aspas, de quem trabalha no tribunal e de quem frequenta o tribunal. Não vamos esquecer que no tribunal estão lá os funcionários e os magistrados, mas depois temos os advogados, os solicitadores, o cidadão comum que lá vai. E então temos épocas de verão onde não há ar-condicionado, depois temos épocas de inverno onde não há aquecimento, temos vidros partidos, temos um conjunto de problemas, digamos, ao nível infraestrutural, não só ao nível de funcionamento, mas ao nível de infraestruturas, que não foram resolvidos. E depois temos sucessivos governos com ideias diferentes. Recordo, por exemplo, que no Porto imaginaram o campus de justiça, que ia ser um género de campus de justiça em Lisboa, onde iria agregar no mesmo local todos os tribunais. E isso não passou do papel, portanto, não se avançou rigorosamente nada. Depois temos, por exemplo, também, dar um pequeno exemplo, um convento de Vila do Conde de Santa Clara, por exemplo, que estava adscrito ao Ministério da Justiça, que foi pedido pelos tribunais como audiência para servir de local para fazer julgamentos com muitas partes e com muitas testemunhas, e o Governo resolveu entregá-lo para fins turísticos, em vez de servir os propósitos da Justiça. Depois também temos este tipo de decisões, que são decisões complicadas. Agora, é bom haver esta chamada de atenção, nem tudo está mal, repito, mas há muitas situações para resolver que não têm apenas a ver com aquela falta de pintura no tribunal. Quando falta papel, quando falta tona, as coisas começam a ficar bastante complicadas. É quando cortamos no orçamento de um lado, o dinheiro não estica. E tivemos depois também coisas... Reflete-se também. Reflete-se. E depois temos também ao nível da gestão, temos aspectos curiosos. Por exemplo, a senhora Presidente do Tribunal da Comarca de Lisboa veio dizer que, curiosamente e estranhamente, diga-se, as agendas que seguiram para os tribunais eram em espanhol. Portanto, não eram em língua portuguesa.
o que é absolutamente fabuloso, porque quem encomendou as agendas não cuidou de saber se as agendas estavam escritas em português ou noutra língua qualquer. De referir que nos tribunais portugueses só se fala a língua portuguesa e quando há língua estrangeira tem que ser traduzidos. Mas as agendas que, pelos vistos, este ano ainda estão nos tribunais da comarca de Lisboa são agendas escritas em língua espanhola. Portanto, são estes pequenos problemas, estas pequenas arestas que têm que ser limadas. Nós também. E depois, quer dizer, há problemas que se resolvem com uma melhor gestão, há outros problemas que se resolvem com dinheiro, com investimento, digamos, com maior investimento, quer naquilo que é o dia-a-dia dos tribunais, e falo de economato e falo de recursos humanos, quer aquilo que são as infraestruturas, que são os edifícios que servem os cidadãos e onde trabalham os tribunais. Muito bem. Pedro, falamos agora da ferrovia. O PCP faz duras críticas a Bruxelas, mas não só, mas também aos sucessivos governos PS, PSD e CDS. A ferrovia é um daqueles problemas que nós achávamos que estava tudo bem, porque quando não se fala é porque está tudo bem, e de repente nós temos a ideia que os comboios em Portugal vão deixar de funcionar, ou pelo menos parte deles já deixaram de funcionar, e que há uma crise profundíssima com o Conselho de Administração de saída, e portanto nós começamos a escavar, e é nestes momentos que se começa a escavar para ver o que se passa, e realmente parece que existe um problema. O que é estranho no meio disto tudo é que este problema surge, com certeza, e aí João Ferreira, o deputado do PCP, tem razão. Não tem que ver com o último ano ou com os últimos 2 anos. Pelos vistos, o problema que afeta a ferrovia portuguesa, quer ao nível de infraestruturas, quer ao nível que aquilo do que chamam material circulante, já vem há muitos anos. Aquilo que é a falta de funcionários, quer para a manutenção, quer de maquinistas, é um problema que já vem há muitos anos. Já se arrasta também. Já se arrasta há muitos anos. Agora, o que é estranho, mais uma vez, é vir alguém do PCP culpar governos do PS. Porque é curioso, porque este mesmo PCP, vamos ver se vai viabilizar ou não o próximo Orçamento de Estado. E, mais uma vez, o PCP vem pôr o dedo na ferida, colocar o dedo na ferida, fazendo isto de uma forma, digamos, habilidosa. Porque foi aprovado há pouco tempo, e com os votos dos eurodeputados eleitos pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, o 4º pacote ferroviário no Parlamento Europeu. E aproveitando-se disso, porque existe um modelo europeu, digamos, de gestão da ferrovia, aproveitando-se disso, João Ferreira, como eurodeputado, note-se que não foi o líder parlamentar ou o líder Jerónimo de Sousa que falaram disto, foi um eurodeputado que falou disto, enquadrando, digamos, naquilo que é a política europeia, mas é ele que vem chamar a atenção para este problema da ferrovia, que vem falar, por exemplo, do desmembramento de várias empresas, fala inclusivamente das fusões que existiram entre a Refer e a CP, e agora a Refer e as Estradas de Portugal. Portanto, vem falar de um conjunto de circunstâncias... Vem levantar uma série de problemas também, que em bom já rigor, se arrastavam que agora, de facto, vieram a público nas últimas semanas. Exatamente. E que, em bom rigor, o PCP e os sindicatos têm vindo a chamar a atenção, nomeadamente quanto à falta de recursos humanos e à falta de condições. Agora, a verdade é que, neste momento, caiu como uma bomba, há cerca de uns meses para cá, esta questão da ferrovia portuguesa, e o PCP está a chamar a atenção e está a tentar, digamos, surfar a onda e capitalizar politicamente para um problema sério dos transportes portugueses. Mais uma vez, quanto à ferrovia, temos também políticas em zigue-zague. Isto é, eu penso que o João Ferreira não tocou num ponto que poderia ter tocado. É que lembramos há uns anos atrás que quando falávamos de comboios ou de política ferroviária, chamemos-lhe assim, nós falamos dos TGVs. TGVs para Vigo, TGVs para Madrid. E neste momento não há TGVs nem para Madrid nem para Vigo, não é? Mas há uns anos atrás, recordo-me, por exemplo, no governo de Sócrates, era disso que se falava. Isto é, apostar na ferrovia como um transporte alternativo, quer para pessoas, quer para mercadorias. Recordo-me até de planos que existiam no Porto de Sines, onde depois se poderia tomar comboios de mercadorias para que as mercadorias aportassem em Sines e depois pudessem seguir diretamente para a Europa em linhas rápidas. Mas a verdade é que o problema já nem estamos a falar de TGVs ou de linhas rápidas. Nós aqui estamos a falar de problemas estruturais em que já tínhamos notícia disso, várias linhas que terminaram por falta de rentabilidade e neste momento temos composições que não funcionam, falta de pessoal, foram admitidos ou vão ser admitidos novos funcionários, mas têm que ter um ano de formação, portanto o problema durante um ano vai manter-se. E João Ferreira chama a atenção para este modelo de gestão, para a realidade que tem existido, lançando, como é habitual no PCP, farpas sobre todos aqueles que exerceram funções no governo de Portugal, sendo que eles estão perfeitamente à vontade porque nunca exerceram essas funções, só tiveram ministros sem pasta e, portanto,
portanto, sentem que não têm essa responsabilidade. Muito bem. Pedro, depois então de falarmos da ferrovia, descemos para sul, vamos até ao Algarve e falamos da prospecção de petróleo ao largo de Algesur. Estava marcada então para o início de setembro, mas foi suspensa. Foi suspensa porque um conjunto de cidadãos constituiu a plataforma Algarve Livre de Petróleo, que intentou uma providência cautelar para suspender, digamos, a licença que concedia à Eni, à petrolífera italiana, e à Galp esta prospecção ali na costa de Algesur, no sentido de tentar encontrar petróleo. Ora, nós conhecemos a costa vicentina como uma costa, digamos, limpa, uma costa conhecida pela natureza, por ser selvagem em muitos casos, sendo certo que a ocorrência, por exemplo, de festivais tem vindo a afetar um bocadinho essa calma alentejana que se vivia nessas praias da costa do Atlântico, mas a verdade é que os cidadãos, nomeadamente da parte oeste alentejana, algarvia e alentejana, apercebendo-se que poderia haver ali empresas que iam começar a trabalhar em prospecção de petróleo, decidiram avançar com uma providência cautelar para suspender desde já qualquer tipo de trabalhos. E conseguiram-no. Isto é, avançaram para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lolé, que é aquele que é competente, e o Tribunal decidiu que os trabalhos não podiam começar como estava previsto, como disse muito bem, agora em setembro. Primeiro problema que existe para a Eni, para a Galp e também para o Estado português. Qualquer recurso desta decisão da providência cautelar tem efeito devolutivo. Isto é, não vai suspender a primeira decisão. Portanto, isto significa que a primeira decisão vai manter-se, portanto, não vai conseguir resolver o seu problema. E depois, o que está aqui em causa é apenas uma decisão cautelar, provisória, instrumental, que está dependente de uma ação principal que, pelos vistos, ainda vai dar entrada. E essa sim é que vai decidir se este ato administrativo, que é disto que está em causa, se esta decisão é legal ou é ilegal. Neste momento, o que é que eles conseguiram demonstrar? Conseguiram demonstrar que havia perigo na demora, que causava prejuízos de difícil reparação, portanto, nomeadamente em termos ambientais, e que, observando aquilo que é o interesse público e o interesse dos particulares, neste caso deveria sobrepor-se o interesse público dos particulares, digamos assim, porque defendiam que não devia lá existir qualquer tipo de atividade deste género. Eu penso que o que aborrece os cidadãos que estão a encabeçar este movimento, este palme, é exatamente a questão ambiental. Isto é, eles não querem imaginar, e para qualquer português que perceba pouco disto, não querem imaginar a extração de petróleo junto à costa vicentina. E, portanto, querem travar a todo custo esta extração de petróleo, porque acham que pode causar problemas ambientais e causar transtornos naquilo que é o turismo na região. Muito bem. Pedro, falamos agora de política internacional e falamos do Aquarius. Já aqui também abordámos esta questão do Aquarius. Agora perde nacionalidade e continua à espera da autorização para atracar. É verdade, o Aquarius tem visto portas a fechar-se. Já tinha visto Itália, já tinha visto Malta, vê agora Espanha, de certo modo, e deposita a sua esperança em França. Vemos que há pessoas doentes a bordo, estamos a falar de 141 migrantes, e a verdade é que por uma razão, digamos, formal, e não podemos, se as coisas são mesmo assim como foram noticiadas, não podemos dizer que Gibraltar tenha agido mal, isto é, o Aquarius é um navio que tem licença é um navio de investigação. E o que tem feito nos últimos anos tem-se dedicado a recolher migrantes no Mediterrâneo. E agora foi-lhe retirada a bandeira. E agora foi-lhe retirada a bandeira exatamente por isso. Por Gibraltar. Por Gibraltar. Isto é, perde a licença. Porquê? Porque aquela bandeira foi-lhe atribuída a um navio de investigação e a verdade é que, verificando que não é um navio de investigação, mas é um navio que recolhe migrantes, até porque é uma ONG alemã que, ao fim e ao cabo, requisita os serviços deste navio, retirou-lhe a bandeira e criou-lhe um problema, nomeadamente porque ficou sem nacionalidade. E, portanto, tem que andar agora aqui a pedir aos Estados o favor, digamos, de poder aportar. E vira-se para a França, que me parece neste momento o único país com condições para poder receber, até
os franceses... Espanha já tinha recebido migrantes? Já tinha recebido no Porto de Valência, mas desta vez disse, bem, ele anda ali a marinar entre Itália e Malta, ainda está longe e, portanto, provavelmente não será a melhor solução e começa também a fechar a porta. Itália já fechou, Malta já fechou e, portanto, França pode ser a única solução. Não, porque uma coisa é um barco passar e salvar migrantes. Se isto começar a criar uma regra, o que vai acontecer é que pessoas que estão desesperadas, com certeza, tiram-se ao mar, mas têm sempre a esperança depois de poder vir para a Europa. Isto é, o facto de estarem desesperados não pode ser uma via verde para entrarem na Europa quando há requisitos para se entrar na Europa. É necessário um contrato de trabalho, é necessário qualquer tipo de ligação a um Estado-membro para poder ter uma cidadania, digamos, comunitária de um dos Estados-membros. Neste caso, são pessoas em grandes dificuldades, são pessoas desesperadas, que muitas vezes vêm com a roupa que está no corpo e com os seus filhos ao colo, que se atiram ao mar, que vêm em embarcações frágeis e que depois são recolhidos por estes navios. Mas é preciso nós começarmos a pensar muito bem qual vai ser o futuro destes migrantes, porque nós já percebemos que depois, por exemplo, Portugal manifestou muito interesse há uns meses atrás em acolher aqui alguns destes refugiados, mas depois vemos que na prática depois não têm condições para levar a cabo ou para realizar essas suas intenções. E isto acaba por ser um problema porque é um problema humanitário. Muito bem. Pedro, terminamos por hoje o nosso espaço opinião com então os temas que abordámos. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Terminamos então hoje o espaço opinião e estou de regresso amanhã.